Gustavo, aí eu quero saber a opinião dele. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro arquivou a denúncia contra o senador Flávio Bolsonaro, no caso das rachadinhas, porque o Ministério Público pediu. Por quê? Depois de algum tempo tentando investigar Flávio Bolsonaro, o STJ, por várias vezes, o Supremo, por fim anularam as provas. Não vale de nada, apesar de ter gravação, de ter depoimento assumindo, Queiroz assumiu que recebia o dinheiro dos outros servidores. Apesar de tudo isso, foi anulado, foram anuladas as provas, o Ministério Público desistiu, pediu o arquivamento e o Tribunal de Justiça arquivou. Cadê Gustavo? Gustavo, e aí? Esse tratamento dado ao filho do presidente Jair Bolsonaro, o que é que você acha? Boa tarde. Boa tarde, Lairinho, Edmundo. Boa tarde a você, amigo da nossa TV e da 93 FM. É uma vergonha. É uma vergonha. Esse país é o país da impunidade. Esse país é o país que o processo tem capa. Agora, quem chutou a porteira, e eu vejo muita gente indignada, porque o Ministério Público pediu na semana passada, não tinha mais uma prova para apresentar, porque o STJ e o STF anularam todas as provas. O Ministério Público disse, vamos pedir o TJE, vamos arquivar. Mas eu vi muita gente indignada e gente que não se indignou com a patuscada do presidente Lula ser inocentado, né? Ser descondenado. Você tem que puxar Lula? Lógico. A impunidade, naquela hora foi declarado que nenhuma pessoa que tem dinheiro e que tem poder pode ser condenada aqui no Brasil. Naquele momento que o STF, na 8ª vez, descondenou o Lula, ele decretou isso. A jurisprudência é essa. Quem deve ser condenado é pobre. Quem está dizendo... O comentarista do Observador Político está dizendo isso? Não, eu não. Foi o STF que disse isso. É isso que os tribunais estão usando. É isso que tem amedrontado o Ministério Público. É essa impunidade para quem tem poder. Olha, se serviu para Lula, se serviu para Eduardo Cunha, por que não vai servir para o menino de Bolsonaro? Todos eu boto no mesmo balaio e todos, para mim, são iguais. É muito feio, é vergonhoso essa tal situação. Arinho, só se você perguntar, deixa eu só fazer um comentário. Não, é um comentário sobre essa questão. Reforçar o que você disse aí com relação ao processo de Lula, é que o que Fachin disse, por último, que não era para ter sido julgado em Curitiba, já tinha sido solicitado pela defesa de Lula várias outras vezes, né? 8 vezes. Foi na 8ª vez que ele disse isso. E todo o STF disse não. Aí na 8ª vez, e lembrando, Lairinho, que a primeira coisa que se faz quando o juiz pega do processo, é avaliar o juiz de admissibilidade, ver se ele está endereçado para o lugar certo. E aí o juiz admitiu, o Tribunal Regional Federal também admitiu, o STJ, o Supremo 8 vezes. E aí, depois, na 8ª vez, faz a patuscada. Isso não me impressiona. E me impressiona quando tiver alguém de dinheiro condenado. Aí eu acho que merece um comentário. Eita, pau, o que é que esse cara tem? O que foi que aconteceu pelos bastidores que ele foi condenado? Deixa eu falar de uma política tacanha, uma política pequena, uma política baixa, uma política rasteira. Esse negócio da 93 FM não poder participar do Mossoró Cidade Junina, não ter o espaço dela. Quem bota uma emissora, qualquer que seja emissora, não é porque eu trabalho nela não, mas qualquer que seja emissora de fora de um ato que é da população da cidade. O Mossoró Cidade Junina já foi de Rosalba, Cláudia Regina, Silveirinha, Rosalba, Cafá, não sei quem. Agora é de quem está administrando a cidade, é o Alisson Bezerra. Nesse período todo, sabe quem é que estava presente todos os dias ligado na zona do rádio? A 93. 93 e outras emissoras de rádio. Então, assim, esse papel que se faz de não colocar a empresa, não deixar a empresa de fora, deixar uma rádio líder de audiência de fora de um evento dessa grandiosidade, demonstra apenas uma cabeça, uma política pequena, baixa, tacanha, rasteira, fraca, medrosa, impopular, antidemocrática,
certo? Então fica aí o nosso recado ao prefeito Alisson Bezerra por deixar esse absurdo com a população. Esse pessoal, às vezes, quer pessoalizar uma coisa, mas aqui eu vejo espaço para tudo, mesmo também, várias vezes que eu quis elogiar o prefeito Alisson aqui, eu elogiei numa boa, nunca tive nenhum problema, não. Então fica aí nosso repúdio, e como o prefeito Alisson se comporta de forma pequena ao deixar a 93 ser o nosso espaço lá. Gustavo, a pergunta aqui é provocativa e bem forte. Gustavo, você tem provas contra Lula? Se tiver, mostre-as. Eu tenho. O mundo, o juiz explicou. Manda a pessoa ler a sentença, está muito bem explicada. Ou do apartamento, ou do pedalinho, lá do sítio Atibaia. Quando ele saiu da presidência, ele mandou a mudança dele para o sítio Atibaia. Ele era hospedado no quarto principal, a adega era dele, os pedalinhos eram no nome dos netos dele, era tudo dele. Quando foi comprar as coisas, material de construção lá, a reforma que a OAS e a Odebrecht foi fazer, compraram e diziam, olha, para o sítio lá de Lula, tá entendendo? Então, assim, quando saiu da presidência, que o Globo também publicou que ele tinha lá um apartamento do triplex do Guarujá, ele também era presidente ainda, ele não negou, é muito claro. Agora, quem quer ser cego, fica só falando aí da injustiça em relação ao Flávio Bolsonaro, não sei o quê. O outro, Flávio Bolsonaro é ladrão de galinha na frente de Lula. Ô, Gustavo, eu vi uma postagem no seu blog sobre o que é a história de Kelps, está andando de ônibus pelo estado? Bom demais, bom demais. Olha, quem quiser que acredite em Kelps Lima. Kelps Lima é aquela notona de R$3, grande. Tem um discurso bonito, fala bem. É um cara inteligente, eu diria até que preparado. O problema de Kelps é que ele menospreza a inteligência de todo mundo. E ele acha que ele é mais capacitado que todo mundo. Aí ele se perde dentro da própria bobagem. Ele bota o ônibus que durante 30 dias ele vai percorrer todo o Rio Grande do Norte. E faz gravações sentado no banco do ônibus, ao lado do motorista do ônibus, e na estrada viajando do ônibus. Aí, só que ele vai de Hilux, ele entra no ônibus, Hilux, quer dizer, ele entra no ônibus para gravar as coisas. Mas ontem ele estava lá em João Câmara, de Hilux, chega da Hilux, aí entra perto da cidade do ônibus e está lá. Tá entendendo? Ou seja, o jeito Kelps de fazer política. O discurso é lindo, mas quando você vai ver a essência, a ideia é boa, dá a sensação assim, no político itinerante, tudo, que ele podia ir de Hilux. Olha, eu vou na minha Hilux passar 30 dias andando no interior, sem problema nenhum. A questão todo dia é o simbolismo, é o ônibus, é a estrada, ele lá, que quer percorrer na estrada ruim, vendo todo. Bom, ele vai de Hilux, não vai de outro, pelo menos disser essa verdade, não as meias verdades de Kelps. Vocês entrevistaram o vice-governador Antenor Roberto essa semana em Natal. Né? Como foi a entrevista? Me conte as novidades que a Antenor contou. Foi ontem, né? Olha, primeiro é parabenizar Antenor e Entinedino, que os dois se comportaram bem. Eu, que sou um pacifista por natureza, estava assustado com os dois, mas os dois se comportaram muito bem. Bom, mas vamos lá, tirando as brincadeiras. Olha, Antenor é impressionante, é uma religião. É uma religião, porque o cara foi traído e levou uma apunhalada nas costas da governadora Fátima Bezerra. Incapaz de falar da governadora. Mas a culpa foi de Lula. Não, mas também não tem raiva de Lula, não. Ele entende que ele é pequeno. Ele disse isso. Lá bastante ele não disse, mas você não vivia dizendo que eu não tenho votos? Eu disse, realmente não tem, não. Então pronto, foi por isso que ele foi trocado. Então, assim, apesar do PCdoB espernear, apesar de já ter soltado 2 cartas, ele já está conformado. Agora, tem umas coisas interessantes. Primeiro que, oficialmente, ele disse que a tática de atrair Carlos Eduardo foi liquidar, isolar o Álvaro Dias. É uma coisa que, assim, eu já falei várias vezes, Lairi, todos nós já falamos aqui isso, mas a gente nunca tinha visto de forma oficial. E ele ontem diz de forma oficial que usaram essa tática. Outra coisa também que fica bem claro é a disputa com Jean Paul Prats pela primeira suplência
do Carlos Eduardo, né? Porque ele fala do PDT que Antenor é um dos avalistas, né, dessa vinda de Carlos Eduardo para esvaziar Álvaro Dias, segundo o próprio Antenor, e ele quer ser o primeiro suplente. Ele não. O PCdoB quer a vaga, porque ele diz que o PT tem a vaga na coligação com Fátima, o MDB tem com Walter, o PDT tem com Carlos Eduardo, e agora é a hora de ter do PCdoB com Antenor Roberto. Basicamente foi isso, o resto fala difícil, aquela enrolada, não respondeu nada, a gente também só fez uma pergunta, porque toda pergunta a gente fazia de forma diferente, igual, mas isso aí é porque a gente queria saber apenas, de fato, esse assunto. Não foi convidado para o casamento do presidente Lula, e em relação ao casamento do presidente Lula, eu tenho uma opinião muito particular. O casamento é dele. Eu não vejo, quando eu vejo essa relação de bebida, não é nada do que eu não vejo aqui em Natal e não vejo de vários casamentos que eu tenha ido. É normal alguém da classe média ou média alta fazer um casamento nesse estilo para 250 pessoas. Eu não vejo até agora nada demais. A questão aí do presidente Lula é mais os excluídos. Quem não foi convidado? Aí sim, aí é engraçado, aí é para malhar. E também é aquele mesmo que disse, olha, comprar a segunda televisão, eu não posso ter a segunda televisão. E ele pode fazer um casamento desse. Aí, diante do discurso dele, a gente pode contestar. Mas, de fato, para quem tem o patrimônio que ele tem, que não é nada demais, o declarado, né, pessoal? O dos amigos é outra coisa. Para quem tem o patrimônio que já tem, inclusive devendo uma série de coisas, IPTU, uma série de coisas, também eu não vejo nada demais fazer um casamento desse, está dentro do normal, o resto é só mimimi político da direita. Agora, que a gente pode, o tempo todo, contestar o discurso dele, aí é outra coisa. Pois é, Eli Lúcio está aqui dizendo que galinhas caras, hein, Gustavo, o filho do presidente. Pois são galinhas caras. Agora, a gente está falando de milhares de reais, né? Com Lula a gente fala de bilhões, não é de milhões não, é bilhões. A diferença é só essa, mas eu concordo que as galinhas são caras e as galinhas não deveriam ser dispensadas como são dispensadas na noite da Semana Santa, né? Ou é no sábado ou é na sexta de Semana Santa que o pessoal vai roubar galinha. Esses ladrões de galinhas, de vez em quando levam um tiro na bunda. Os ladrões de galinhas grandes nem tiro na bunda levam. Marcelo, que aqui no WhatsApp dele tem, Marcelo Macaco diz, qual o blog de Gustavo? Quero segui-lo só porque ele é bolsonarista. Olha aí, obrigado, Marcelo. Airinho, só dar uma outra notícia, foi encontrada morta lá em Belém do Pará, agora de manhã, a juíza da cidade de Martins, aí perto de Mossoró. Martins já fica 140 quilômetros de Mossoró, da Serra do Martins. Ela é juíza de lá, ela não é potiguar, ela é da Paraíba, ela é casada com um juiz do TJ do Pará, né? E hoje pela manhã, no apartamento deles, que eles moravam, ela foi encontrada dentro do carro morta. E aí o mais incrível, inusitado, que ele pega ela morta e vai até a delegacia e chega lá na delegacia de polícia e diz, olha, está aqui minha mulher, ele disse que ela cometeu suicídio e está aqui ela. E estava ela lá no carro. Então, assim, é um caso atípico ter chamado a polícia e tudo, ainda tem que se verificar direitinho essas histórias, mas a juíza de Martins, infelizmente, veio a falecer hoje pela manhã. Só para a gente encerrar, reforçando seu comentário, a Anitta mandou, que não é a cantora, mandou aqui uma mensagem. Hoje, só agora estou sabendo que o Pingo da Meio-Dia tem um dono. Eu pensei que era do povo de Mossoró. Pois é, a forma como a prefeitura tem se comportado é como se não fosse aberto a todos, só para a galera do consórcio, só para a galera da patota. Gustavo, obrigado pela participação. Até amanhã. Um abraço, amigo. Até amanhã. Ok, até amanhã. Voltamos já no segundo bloco.